Olá, família do Terra, espero que todos vocês estejam bem ao ouvir essa mensagem. Então, pessoal, passando aqui rapidinho para uma dica, né? Uma dica que eu julgo ser muito importante quando a gente vê essas perguntas. Eu preciso de um óleo que seja óleo que é bom para inflamação, para determinada área do organismo, enfim. Então, o objetivo principal da própria do Terra é fazer com que o uso dos óleos essenciais seja cada dia mais simplificado, né? Por exemplo, esse grupo aqui ele foi criado justamente com o intuito de que nós possamos aqui compartilhar nossas vivências, experiências, né, nossos resultados com os olhos. Naturalmente, a partir disso, tem sempre aquela pergunta de alguém que tenha um desafio parecido ou tem um objetivo parecido com aquele que está sendo exposto aqui. Pergunte como que usou, qual protocolo, essas coisas, né? É importante deixar claro também que a questão de protocolo é muito importante que você procure a pessoa ali que te indicou, né, mais próximo, alguém diretamente ali da sua linha ascendente, que vai saber o seu caso mais individualizado, né? Essa questão de protocolos muito abertos, não sei se é o objetivo da própria doTERRA em si. E eu quero dar uma dica aqui importante, que o objetivo da doTERRA é o quê? Tornar o uso dos óleos simples, né, para que qualquer pessoa consiga de fato fazer e daqui a pouco se torne de uma forma até que instintiva, ok? Então, para isso, nós temos ferramentas incríveis, como o próprio livro Os Fundamentos Essenciais, o aplicativo The Essential Life, que é baseado na questão do livro, né? Os Fundamentos Essenciais. Então, você vai ter o uso dos óleos com indicação baseado em estudos científicos, publicações médicas, de acordo com que se você entrar em sites como PubMed, Google Scholar, Cielo, né, que é feito ali, tem publicações médicas, estudos científicos, você vai ver o uso dos óleos aplicado com esses estudos. Então é importante deixar claro que óleos essenciais diferentes dão resultados em pessoas diferentes. Por quê? Um único óleo chega a ter mais de 300 compostos químicos distintos, né? E isso faz toda a diferença no uso. O nosso corpo que vai decidir quais dessas substâncias de fato ele está precisando. Naturalmente, uns pela sua área de colheita e, enfim, área da planta, tudo isso, eles vão ter mais compostos que outros e é onde entram essas indicações. Eu quero deixar uma dica aqui, que eu acho que é uma dica de ouro, né? E eu espero que você realmente use isso, usando essa ferramenta que nós disponibilizamos aí de forma gratuita. A doTERRA faz isso também, né? Mas pegando aqui o exemplo, ó, se você tem aqui esse livro, Os Fundamentos Essenciais, é aqui que eu quero deixar a dica, tá? Esse livro, não dá pra gente fazer todo um treinamento sobre só como usar ele. Mas como estava você falando ali, tem uma inflamação em uma determinada área. Gente, inflamação é inflamação. Então o que eu preciso saber? Quais são os óleos que têm o efeito anti-inflamatório com mais ênfase? Não é isso? Então, ó, nesse livro aqui, ele é fantástico, porque ele te explica o que é um óleo essencial, né? Quais são as famílias de óleos essenciais, a área de atuação, tá vendo aqui, ó, os cítricos, qual área que eles vão atuar com mais ênfase, porque tem mais compostos ali, como seus compostos majoritários, por exemplo, o limoneno, né? Então, qual o limoneno, em que área atua? E os florais, né? Enfim, então você já tem tudo isso aqui. Não é o que eu queria indicar aqui para vocês, falar sobre essa parte do livro. Formas de uso, tem tudo aqui nesse livro. Então você precisa, se você ainda não tem, pode ter o PDF dele e você pode entrar no site ali aromacessórios.com.br e você vai ter acesso ao livro físico também. O que é interessante, ele vem aqui com em torno de 500 desafios de saúde e ele vai falando ali, ó. Então você vai olhar ali, ó, ácaro de ouvido. Ele fala os olhos, o íconezinho embaixo é como usar, então a mãozinha, porque você vai usar topicamente. Se tiver o copinho, você vai usar na ingestão. E se tiver o narizinho, é porque você vai usar ali, ó, aromaticamente, ok? Então, beleza. Mas o foco da minha indicação para vocês está mais para o final do livro aqui. Ó, tá vendo? São mais de 500 desafios de saúde, vou enrolando. Tem a ficha técnica de cada um dos óleos com as propriedades, as principais propriedades. E tem aqui a questão da segurança também que o livro fala. As pessoas que mas pode usar, a criança pode usar. Ó, tem tudo aqui, ó. A segurança, se pode usar no sol, se não pode, se é fotossensível, tá vendo? Tudo aí. Mas vamos lá na parte mais final do livro, que é onde eu quero, de fato, deixar a dica aqui para vocês, específica nessa questão aí, de que estava se perguntando sobre qual óleo essencial tem efeito anti-inflamatório, enfim. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer essa pesquisa mais aqui no final do livro, baseado nos óleos que você já tem em casa. Tem gente que fala pra mim, já ouviram essa coisa? Pô, eu tenho muito óleo, não sei como usar. Se você tem esse livro, claro que você sabe como usar, né? Então você vem aqui, ó, essa dica aqui pra mim é muito importante, tá? Porque você pode fazer, a pessoa às vezes fala assim, tô com um problema, condromalácia patelar. Você, meu Deus, o que é isso? Né? Você não tem que saber de tudo. Pessoal, na parte óssea,
né? Patela, ó, patelar, lembra o quê? Patela, né? Tô com espondilite anquilosante, que é um desafio de saúde que o meu irmão só... Pô, nunca ouvi falar sobre isso. Onde, não, na minha coluna, a parte óssea, que às vezes você não vai ter esse desafio de saúde lá naqueles 500 lá em cima, mais em torno de 500 desafios que se tem. Mas você tem um sistema ósseo. Eu prefiro até ir, às vezes, por aqui, entende? Porque, por exemplo, é parte cardíaca. Às vezes não vai ter lá a válvula, apesar de ter lá para válvula mitral, mas algum outro desafio que seja na área do coração, você vai vir aqui e vai procurar por sistema. Ó, gravidez. Quantas pessoas perguntam para você quais óleos são indicados? Eu vou sempre por aqui. Não fico pesquisando em coisa de internet, de um monte de sabidão lá. Eu prefiro ir pela fonte mais confiável que existe nos dias atuais, que, na minha opinião, acredito que de vocês também, é a doTERRA, em relação ao óleo essencial. Que senão não adianta nada. Você se associa à doTERRA, né, que é a empresa aí que tem os estudos mais aprofundados, as informações mais fidedignas, e fica procurando informação em um monte de outros lugares. Não faz sentido, não é verdade? Então vem aqui, ó, para gravidez, para intimidade, tá tudo aí, ó. Deixa eu procurar a parte, ó, sistema, parte muscular, ó, uso oral, tá vendo? Então, quem já perguntou lá sobre a parte da boca, tá aqui, ó. Você já tem essa parte. Se você tem acesso a essas informações, e você já tem o tempo, inclusive, de uso dos olhos, você já consegue fazer uma pesquisa por aqui, ok? Ó, para parasitas, não tem quando a gente está fazendo ali os desafios, né? Então, a parte ali a parte de parasitas e tal, desintoxicação, desparasitação, ó, para o sono tem tudo aqui, mas onde eu quero chegar de fato, eu espero que já não esteja muito longo aqui esse vídeo, é aqui, ó, nessa parte aqui. Tá mais ali para a página 240 em diante, tá? Ó, ele vai falar aqui sobre os óleos, tá? As principais indicações, mas, deixa eu pegar aqui, ó, continua nos grupos, ainda não tá aqui, acho que é 260 algum, ó, as partes de aplicação, tá vendo? Tá tudo aqui no livro. E aí, aqui que eu quero chegar. Vamos supor que você tem em casa o basil, ou basil, como queira, o bergamota, o black pepper, eu não sei como usa esses óleos, quais são as propriedades dele. Você vem aqui e olha, o basil, ó, ele tem efeito analgésico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antibacteriano, tudo isso. Se você precisa, pô, eu tô com um problema de catarro, por exemplo, posso colocar ele no mel e fazer quando eu quero fazer um expectorante, um mel, eu chamo, né, de mel aromático, ou um xarope essencial, enfim. Então tá aqui, ó, para antidepressivo e como usar. Você vai olhar lá na ficha, aí você vai lá na ficha técnica do basil e ver lá as formas de uso. Se ele é um óleo que pode ingerir, tá tudo lá, entende? Beleza, aí você vem aqui, ó, pelos óleos. Então pega todos os óleos que você tem e analisa, caramba, eu podia estar usando esse óleo aqui para uma inflamação que eu tenho no joelho, né, para uma dor que eu tenho em tal lugar, ou para uma questão que eu tenho na unha. Poxa, eu podia estar usando esse óleo aqui para copaíba, altamente analgésica, anti-inflamatório, anticarcinoma, tá vendo? Anti-infeccioso, tudo aqui. E aí você vai ver as formas de uso e é que você mais se adapta. Se você vai usar topicamente, se você vai usar na ingestão. Eu acho que só essa parte desse livro aqui já dá para você fazer uso dos óleos tranquilamente, ó. Grapefruit, adstringente, anticarcinoma também, antibacteriano, tudo aqui. Aí você vê dos óleos que você tem, como você poderia já estar usando, ao invés dos óleos estarem parados. Mas, pra gente fechar, além de você ter óleo por óleo, as propriedades que eles têm, se você continuar descendo aqui, ó, olha o que você vai ter. Óleos que são, aqui, ó, anafrodisíacos, anti-hemorrágico, ó, o gerânio, ericrisum e aropon. Entende? Agora vamos lá no anti-inflamatório, que era a pergunta lá. Todos esses óleos aqui, eles têm grande potencial anti-inflamatório. Entende? Então, ó, cinnamon, então, hoje, você que está ouvindo essa mensagem a primeira vez, tendo acesso a esse livro, ou pelo menos a esse PDF que eu vou mandar agora aqui abaixo desse áudio, você já tem como usar todos os óleos, né? Agora, naturalmente, você pode fazer uma pesquisa. José, esse óleo tem algum, sei lá... E outra, os óleos são totalmente naturais, como eu falei. Então, tira essa preocupação que muita gente tem. Não estou falando também para banalizar, não é isso. Mas se você estiver usando, se você pelo menos assistir uma classe, ou no próprio livro aqui, ele fala o que é o uso tópico, o que é o uso aromático e o que é o uso interno. E ele fala ali as formas mais seguras que tem. Então, gente, quando você ingere o óleo, por exemplo, que é a coisa mais, que traz assim mais, como que eu vou dizer, polêmica, né, ainda nos dias atuais, a ingestão dos óleos, que eu só sugiro a doTERRA, né, a ingestão dos óleos doTERRA pela segurança que tem. Qual a indicação básica? Uma gota para cada 20 kg de peso, 2 a 3 vezes ao dia. É extremamente segura essa quantidade.
Então, você tendo os olhos, você pode pegar como usar. Aí sim, chama a sua linha ascendente, chama o seu cadastrador, seu patrocinador, a pessoa que te dá suporte, seu consultor, e fala, pô, tô querendo usar esses olhos aqui, que eu vi que tem alguma outra dica aí que você dá, mas basicamente, gente, com o que você tem aqui, você consegue, entende? Eu quis fazer esse áudio, esse vídeo aqui, para te estimular a usar, a ter essa confiança em você, porque você está baseado com uma empresa fantástica que te dá suporte, você tem pessoas que estão aqui totalmente dispostas a contribuir com você, e você tem materiais que já te libertam em relação ao uso. Entende? Não entenda que eu tô tá fazendo para não é isso. Eu quero que você seja você mesmo se sinta capacitada a usar os olhos, né, de forma livre. Então é esse o maior objetivo da doTERRA, é justamente esse. Para que você não fique dependente de um monte de gurus que tem por aí, que eles pegam a informação aqui e ficam jogando lá, inclusive vendendo. E tem gente que está pagando às vezes curso aí sem necessidade, né? E que só um monte de abobrinha, e que no fundo você tem acesso às mesmas informações. É só ler um pouquinho, é só querer consultar, e você vai ser livre dessa forma. Espero que tenha contribuído. Se você quiser deixar seu comentário, se eu falei alguma coisa que de repente não está de acordo ali com o que você acreditou, que as pessoas da sua linha ascendente, seu líder, por favor, deleta. Entenda que a minha intenção aqui é contribuir com você, é te fazer evoluir, crescer, ser livre, ter autonomia, ok? E se alguma coisa de repente não fluiu da forma que você gostaria, peço que desde já me perdoe e continue me amando, né? Não custa nada, é 0800, tá bom? Mas espero que essa forma de consultar esses materiais possa te trazer mais dinamismo e confiança no uso dos olhos. Espero ter contribuído. Um abraço e muito, muito sucesso. Usem esse material, usem os livros, né? Acesse o site, a área de educação da doTERRA, tem lá a aba de cursos também, porque você pode ser o seu próprio aromaterapeuta, o seu próprio consultor de bem-estar para você e para a sua família. Você, mãe, você tem autonomia de cuidar da sua criança, do seu filho, da sua família, né? Pai, enfim, sendo você mesmo, tá? É essa a intenção que a gente tem em sugerir o uso dos óleos essenciais do doTERRA. Um abraço e que fiquem todos com Deus.